No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando à TVT São Paulo e todas as suas retransmissoras pelo Brasil, como também ao portal Congresso em Foco e ainda o nosso site robsoncidadão.com.br e também canal no YouTube robsoncarvalho.com, que pode localizar também pelo Robson Cidadão. No programa de hoje, estamos aqui na sede, em Brasília, da EBSER, e vamos conversar com o seu presidente, Arthur Quioro, para que você que ainda não conheça e tenha noção da dimensão, da capilaridade da EBSER em todo o Brasil e principalmente de que maneira a EBSER pode ser uma parceira no fortalecimento do SUS, o Sistema Único de Saúde. Seja bem-vindo, presidente Arthur Quioro, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço o convite, Robson, dar uma oportunidade aqui de conversar com você e com todos aqueles que te acompanham. Um prazer tê-lo conosco e eu gostaria de iniciar a nossa entrevista pedindo que o presidente Arthur Quioro compartilhasse com quem ainda não conhece o que é a EBSER, a começar do que significam essas letrinhas, né, que formam a sigla da EBSER. Né? A EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma empresa pública, uma estatal, vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação, que foi criada por lei federal em 2011, portanto, no segundo governo do presidente Lula, na virada para o governo da presidenta Dilma, né, todo esse processo de negociação, para enfrentar uma grave crise que os hospitais universitários federais, ou seja, os hospitais vinculados às universidades federais públicas, hospitais escola, né? Isso, né, que eles já viviam, que era uma crise muito crônica, com graves problemas trabalhistas, de operação desses hospitais, de cumprimento das suas finalidades. Então, a empresa pública foi criada em 2011, portanto, ela é uma das mais novas empresas públicas do país, mas ela hoje já tem a responsabilidade de fazer a gestão de 41 hospitais universitários espalhados por 23 estados e pelo Distrito Federal. Hoje, a EBSER só não opera ainda no Acre, em Roraima e em Rondônia, né, onde nos próximos anos ela deverá se expandir. Até o final desse terceiro governo do presidente Lula? Eu creio que pelo menos Roraima e o Acre, porque eles já estão previstos no Programa de Aceleração de Crescimento, no PAC, né? Rondônia ainda não, mas é muito provável ainda que exista a universidade, curso de medicina, e ele utiliza a rede local. Mas o que é importante é o seguinte, esta empresa é 100% destinada a serviços ao SUS. Não há absolutamente nenhum serviço particular, nenhum convênio. Todos os hospitais universitários continuam pertencendo às universidades. Por meio de um contrato de gestão, eles são administrados pela EBSER. A EBSER hoje conta com 60 mil empregados, né, em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Em termos de número de servidores, né, ela já é a segunda maior estatal do país, né, e ela tem este compromisso de garantir assistência médica de qualidade para o SUS, particularmente na área de alta complexidade, porque os hospitais universitários eles têm um grande adensamento de tecnologias, mas ele também é responsável, Robson, por outras missões muito importantes. O ensino e a pesquisa e a inovação, né? Porque como são hospitais universitários, nós temos uma forte responsabilidade com a formação, não apenas de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, profissões da saúde, né? Mas todas as profissões, inclusive de áreas que muitas vezes as pessoas não conseguem imaginar, como advogados, jornalistas, contadores, economistas, engenheiros, né, que atuam no espaço do hospital. Então, nossa área é a área de formação, área de pesquisa, pós-graduação e produção de conhecimento e de inovação. Portanto, ela é uma empresa moderna que cumpre um papel fundamental para o SUS, que é garantir saúde de qualidade e formar os futuros profissionais que vão atuar no sistema de saúde brasileiro. Perfeito. Além dessa formação dos futuros profissionais, né, um outro ponto importante que o presidente da EBSER, Arthur Quioro, destacou, que é exatamente algo muito significativo, a produção do conhecimento. Porque se alguém imaginar, surgiu em qualquer parte do mundo, no Brasil, um novo tipo de exame de endoscopia ou de tomografia, ou surgiu um novo tipo de cirurgia, uma nova técnica. De onde vem tudo isso? Vem da produção do conhecimento, né, que neste caso a saúde acontece exatamente dentro dos hospitais, especialmente os hospitais de escola, como são os universitários, que são hoje administrados pela EBSER.
É isso. Hoje, mais de 4.000 pesquisas estão sendo desenvolvidas, pesquisas de ponta, pesquisas clínicas, mas também inovações do campo, por exemplo, da gestão, da humanização do cuidado, porque muitas vezes a gente acha que a pesquisa ela é só voltada para aquelas tecnologias mais duras, descoberta de novos equipamentos, de novos exames, e isso, claro que acontece, os nossos hospitais são de excelência, né? Os melhores professores, os melhores pesquisadores, né? As maiores universidades, mas, ao mesmo tempo, há todo um universo de conhecimento no campo da atenção hospitalar, né? Que requer novidades, que requer novos arranjos. Então, assim, os nossos hospitais também estão envolvidos com essa responsabilidade, que vai desde cuidar melhor, enfrentar o assédio, garantir um cuidado humanizado, produzir integração com os demais serviços da rede, porque uma coisa importante, né, eu vou dar um exemplo de uma experiência que nós estamos em curso. Nós temos hoje um sistema de aplicativo, um prontuário eletrônico, um prontuário de gestão hospitalar, muito bom, que é o AGHUX, né? Até para que as informações não se percam, né? Se percam. Ou não fiquem morfadas em arquivos como existia antigamente nos hospitais universitários. Né? Informação é estratégica hoje, porque você consegue enfrentar o erro médico, você consegue prevenir, porque sabe que a pessoa tem uma alergia, que ela tem um tipo de doença, que ela faz uso de um medicamento. Vê o histórico do paciente. Vê o histórico, evita desperdício de recursos, permite pesquisa. Nós temos 25 milhões de usuários cadastrados no nosso sistema de informática. Isso, para que você tenha uma noção, não tem nenhum país do mundo hoje que tenha numa única instituição 25 milhões de pacientes. Então, isso é uma potência do ponto de vista de pesquisa. E veja, nós estamos fazendo hoje coisas fantásticas. Nós estamos conseguindo fazer pela primeira vez a integração. Pode parecer simples para quem está nos acompanhando, mas isso é revolucionário no dia a dia. A integração entre o prontuário dos usuários lá na rede básica com o prontuário dos pacientes no hospital, de tal maneira que os médicos, os enfermeiros profissionais no hospital conseguem ter acesso às informações na atenção básica e quem está lá no centro de saúde, na UBS, consegue saber o que foi feito na cirurgia, qual foi a orientação que teve na alta do paciente. Seria a lógica da integração do cartão do SUS, como se planejava há tempos atrás? É mais do que o cartão, porque o cartão é um meio físico, é um meio de identidade, mas é a integração dos diferentes sistemas a partir do cartão, ou seja, a partir do registro do paciente. Você tem um registro nacional de dados de saúde que pertence ao cidadão, é dele, protegido inclusive pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, e que permite que se faça uma gestão mais qualificada, que não se desperdice tempo, que não se peça exames desnecessários, que se proteja e promova a vida dos pacientes. Então, a EBSER, como ela desenvolveu essa potência nesses 10 anos de existência, hoje, junto com o Ministério da Saúde, nós estamos disponibilizando gratuitamente para hospitais públicos, municipais, estaduais e até para as santas casas. Então, várias secretarias estaduais, secretarias municipais, neste momento estão fazendo o processo de adesão para usar o nosso prontuário da rede da EBSER. Maravilha. E aí faço uma pergunta a título de curiosidade. A EBSER, ela está vinculada ao Ministério da Educação, né? Cuida da gestão dos hospitais e escola, que prestam um grande serviço de atendimento à população como um todo, mas é um serviço também da área da saúde. Então, como é que a EBSER se relaciona com o Ministério da Saúde? Isso é muito interessante, porque nós tivemos em 2016 um golpe nesse país. E esse golpe produziu profundas alterações nas políticas públicas. E uma delas, né, foi uma separação entre a saúde, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que se expressa no desmonte de várias iniciativas. O Programa Mais Médicos, os programas de residência médica, de residência multiprofissional. Vários deles desmontados. Vários que eram importantes e que foram construídos e foram implementados em parceria pelos dois ministérios e que precisariam que fosse assim. Inclusive, os residentes das várias áreas médicas no Brasil inteiro estão com as suas bolsas absolutamente defasadas, né? Até no âmbito do Ministério da Educação, por exemplo, as bolsas de outras áreas de educação ligadas às universidades conseguiram grandes reajustes, mas ainda tem acontecido esse problema em relação, talvez fruto de todo esse desmonte, claro, né? Que é exatamente financiamento, da emenda do teto, de todo esse quadro de destruição das políticas públicas. Congelou os recursos da saúde por 20 anos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, desde este momento, e em particular no governo Bolsonaro, houve uma ruptura entre a EBSER e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde passou a desconhecer a EBSER, disse, olha, hospital universitário é problema do MEC.
e deixou de fazer qualquer tipo de financiamento. Então, uma das primeiras ações que nós fizemos agora no governo Lula foi resgatar, foi retomar essa relação do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, que tem sido muito potencializada pela maneira com que o ministro Camilo Santana e que a ministra Nízia Trindade, eles têm se relacionado, como as equipes têm construído. Então, portanto, a gente voltou. É mais ou menos simbólico, mas aqui na minha sala, você está vendo, que está aqui nos acompanhando não consegue ver, mas agora tem uma bandeira do Brasil, uma bandeira da IBSER e uma bandeira do SUS. Perfeito. Né? E não tinha, porque era proibido. IBSER era só para cuidar dos hospitais, com a desculpa de que ele só tinha papel no ensino e pesquisa. E SUS era coisa de comunista, então, como né? é que você pode imaginar? Como é que pode imaginar um hospital que não tem nada a ver com o SUS? Um hospital que é 100% destinado a atender o SUS. Então, nós tivemos que reconstruir. Agora, essa fase está superada. Hoje, nós estamos absolutamente integrados, tanto que nós, hoje, temos uma agenda de trabalho com o Ministério da Saúde tão importante quanto a nós temos com o Ministério da Educação, e retomando, porque a ideia é que esses hospitais universitários, os hospitais da IBSER, têm que ser hospitais do SUS, que atuem no SUS e, fundamentalmente, para o SUS. Seja naquilo que eles fazem na área da assistência, cirurgias, internações, seja aquilo que a gente faz na formação, graduação. 55 mil alunos de graduação na área da saúde. São quase 9 mil residentes, sem contar mestrandos, doutorandos, pesquisadores. Né? E, além de tudo, nós produzimos pesquisas. Né? Então, tudo isso a serviço do SUS, a serviço de reconstrução de um país, né, que viveu esses anos, né, de retrocesso, de destruição, que precisam agora ser recuperados e tocar em frente, porque tem muito trabalho pela frente. Sem dúvida, né? Em alguns momentos, inclusive, né, no governo passado, o próprio orçamento das Forças Armadas chegou a superar o orçamento da educação, orçamento destinado para as universidades, né? Que país do mundo cresce sem investimento em universidade? Mas isso aconteceu aqui no nosso Brasil recentemente. Direto da sede da IBSER em Brasília, conversando com o presidente Arthur Quioro. E agora ele vai compartilhar conosco a sua visão, o seu conhecimento em relação às maneiras através das quais o SUS, a IBSER pode ser parceira no fortalecimento do SUS. Olha, nós temos sido convocados pelo Ministério da Saúde para atuar de inúmeras maneiras. Algumas têm a ver, inclusive, com a posição estratégica que os 41 hospitais hoje da IBSER já ocupam pela distribuição no próprio país, que tem uma dimensão continental. Então, por exemplo, não é incomum, e aconteceu agora recentemente com a síndrome respiratória aguda grave na infância, que os nossos hospitais funcionem como uma espécie de observatório. Nós começamos a ver aumento de casos no interior de São Paulo, nosso hospital em São Carlos, depois no interior de Sergipe, nosso hospital da Universidade de Sergipe, em Lagartos, depois nós começamos a ver no Amazonas, e olha, Ministério da Saúde, SUS, nós estamos identificando... Já dispara um alerta. Um outro exemplo da nossa atuação tem sido na Força Nacional de Saúde do SUS, quando o Ministério da Saúde teve que enfrentar a crise Yanomami, né, gravíssima do ponto de vista da desassistência com os povos indígenas e mesmo com os imigrantes, né, que trazem um clima tenso, um clima de desassistência em Roraima. Fomos nós que conseguimos mobilizar recursos aqui na IBSER, profissionais, equipamentos, material médico, para poder reforçar o atendimento. Depois nós tivemos uma nova situação epidêmica no Amapá e rapidamente colocamos leitos de UTI pediátricos para funcionar, conseguimos, inclusive utilizando tecnologias, não só com a ida de pessoal especializado, mas, por exemplo, a nossa UTI da Universidade Federal de Minas Gerais, a UTI pediátrica, assumiu uma referência através da telemedicina, da telesaúde, com a equipe local no Amapá. Então, diariamente, os médicos especialistas da UFMG passavam visita com os médicos lá do Amapá, discutindo os casos, discutindo as condutas. Mas nós também atuamos de outras maneiras, né? Então, por exemplo, um dos grandes desafios para o Brasil é descentralizar e garantir o acesso ao atendimento ao câncer. Dos nossos 41 hospitais, apenas 21 estavam vocacionados para o atendimento ao câncer, e mesmo assim, alguns não tinham quimioterapia, outros não tinham radioterapia. Então, hoje, com o Ministério da Saúde, nós estamos trabalhando para que a rede da IBSER faça parte da Rede Nacional de Câncer e consiga descentralizar, fazendo com que milhões de brasileiros que hoje são obrigados a viajar muitos quilômetros, às vezes mudar de estado para ter acesso a um atendimento
qualificado. Muitas vezes tendo que sair do norte, do nordeste, de outros lugares, do centro-oeste, inclusive, para ir para São Paulo, para os grandes centros, né? Exato. Na busca dessa tentativa de salvar sua própria vida. Mas né? eu diria que são possibilidades, alguns exemplos. Mas tem questões que são estratégicas. Quando o SUS percebe que, por exemplo, nós estamos precisando formar mais anestesistas, ou que nós estamos precisando formar mais enfermeiros com especialidade em oncologia, estou dando alguns exemplos, a EBSER, como rede, ela tem essa plasticidade, ela tem essa capacidade de, junto com as nossas universidades, junto com as faculdades de medicina, de enfermagem, com as diferentes áreas acadêmicas, contratar de acordo com mais necessidades, né? Perfeitamente. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes algumas carreiras profissionais, inclusive dentro da própria área da saúde, elas seguem aquele caminho, eu vou para essa área daqui porque está dando mais dinheiro, para usar uma linguagem bem popular, ou está sendo melhor remunerada. E quando você tem a atuação de todo esse conjunto de instituições ligados ao sistema público de saúde, né, aí você consegue equalizar, né, toda essa situação que muitas vezes deixa descoberto áreas tão importantes que precisaria de que aquele serviço chegasse até lá. O nível salarial praticado pela EBSER em todo o país, ele é muito competitivo do ponto de vista de mercado. De maneira geral, a EBSER paga melhor do que pagam as prefeituras, os governos estaduais, e isso foi importante para conseguir construir uma estabilidade na fixação dos nossos profissionais. É claro que se um profissional quer ganhar muito, muito, muito dinheiro, né, ele vai ter que enveredar pela iniciativa privada e fazer determinadas questões. Mas é muito interessante que esses nossos 41 hospitais, por serem hospitais de ensino, hospitais universitários, hospitais vocacionados para pesquisa, para formação, eles atraem um tipo de profissional que tem também vamos dizer assim, esta vocação. Ele reconhece a importância. São profissionais que, para além das questões materiais de sobrevivência, porque todo mundo tem direito e merece ter um bom salário, são pessoas que curtem ensinar, se sentem importantes, se sentem profissionalmente reconhecidos por produzirem conhecimento, por produzirem pesquisa, por estarem engajados na ciência. Então, assim, tem uma dimensão que é muito especial trabalhar na rede da EBSER, que é exatamente o fato de que nós temos 60 mil trabalhadores e trabalhadoras, aliás, 74% da força de trabalho é constituída por mulheres, né? É muito característico na área da saúde, né? Mas, assim, são pessoas que, além de profissionais da saúde, eles também sabem, né, e vivem isso no dia a dia, um importante papel no ensino e na pesquisa. Portanto, de fato, uma área bem diferente daquilo que a gente tem convencionalmente em relação aos hospitais tradicionais. Né? Com o nosso Espaço Cidadão, direto aqui do gabinete do presidente da EBSER em Brasília, conversando sobre a capilaridade dessa empresa e todo o rol de serviços que ela presta à população, unindo essas áreas que são da saúde e da educação. Presidente, que outros números o senhor poderia compartilhar conosco para que a gente tenha noção do tamanho, da dimensão, da capilaridade, né? Onde ela chega no Brasil e de que maneira chega, do peso que isso representa para essas duas áreas de saúde e educação? Olha, eu vou dar alguns dados que são importantes. Eu falei que nós hoje cuidamos de 25 milhões de brasileiros. Isso não é pouca coisa, isso é maior do que boa parte dos países do mundo. Sem dúvida. Nós produzimos alguma coisa em torno de 329 mil internações, são 8.500 leitos, né? Temos aí uma responsabilidade, embora sejamos 41 hospitais, mas a nossa responsabilidade na área da alta complexidade, ela ganha uma dimensão ainda maior, porque cerca de 15% da alta complexidade no país é feito por esses hospitais. Em determinados estados, eles são os principais hospitais de alta complexidade, a principal referência, né? São os hospitais onde se tem mais tecnologia, profissionais mais especializados, né? E temos hoje uma missão estratégica. Às vezes as pessoas assim, não têm noção, o Brasil tem hoje, através da EBSER, a maior rede de hospitais universitários do mundo e é a maior rede de hospitais públicos da América Latina, né? Se fala muitas vezes o Sistema Nacional de Saúde inglês, o NHS, é muito importante, mas ele não tem o número de hospitais que nós já temos. E temos agora um desafio adicional, porque o governo do presidente Lula fez, nos seus 2 primeiros mandatos, depois a presidenta Dilma também deu sequência a isso, uma grande expansão das universidades públicas, e entre elas das faculdades de medicina.
seja ampliando o número de vagas das universidades que já tinham faculdade, sejam criando novas faculdades em regiões do interior, norte e nordeste. E esse, me permite, presidente, esse terceiro ponto talvez seja inclusive o mais importante, porque ajudou muito, né, em todo o interior desse país, especialmente no Nordeste, a fixar, né, as pessoas, né, nos lugares onde elas nasceram, dar oportunidade dessas pessoas e junto com os hospitais universitários e a expansão dos equipamentos públicos federais em todo essa faixa, né, de sertão, por exemplo, do Brasil, né, levou inclusive desenvolvimento como impacto, porque profissionais passaram a estudar nesses lugares, né, em cursos que são muito valorizados e muito buscados por outras pessoas, e também algo muito importante, né, outros setores da economia começaram a se agregar no entorno, né, pela importância do investimento público que aconteceu nesses lugares que durante séculos foi esquecido. O hospital é uma das organizações humanas mais complexas que existe, né? E junto com o hospital vai toda uma cadeia produtiva, né? São negócios, são profissões, são serviços que dão suporte, que vai desde os restaurantes, das lanchonetes, né, da área de serviços que está em torno, a todos os prestadores, né, toda aquela cadeia produtiva. A área imobiliária, inclusive, né? As pessoas que passam a comprar imóveis e morar nesses lugares. Há uma mudança substantiva, por exemplo, do plano diretor de qualquer cidade, quando se implementa um hospital, particularmente um hospital de grande porte, um hospital especializado. Mas eu diria que um dos desafios que a gente tem nessa perspectiva de expansão das universidades públicas é porque, embora nós tenhamos hoje já 41 hospitais da IBSER, nós temos ainda 43 universidades federais, ou seja, universidades públicas, vinculadas ao Ministério da Educação, que têm faculdade de medicina e que não têm o seu próprio hospital universitário. Então, neste momento, nós estamos fazendo todo o processo de adesão da mais antiga universidade do Brasil, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos em tratativa com a universidade e em procedimentos iniciais. Nós estamos iniciando com a Universidade Federal de São Paulo, inclusive com a construção de um novo hospital universitário na região sul, que é a região mais carente da capital paulista. Nós estamos, ao mesmo tempo, interiorizando, né, com a previsão de construção de hospitais em Lavras, no interior de Minas Gerais, em Paulo Afonso, na Bahia, nas capitais de Roraima e na capital do Acre, novos hospitais em Juiz de Fora e em Pelotas. Portanto, quer dizer, a perspectiva é que a IBSER consiga contribuir com o sistema de ensino, ciência, tecnologia, pesquisa no Brasil e com o Sistema Único de Saúde, à medida em que, particularmente a partir da decisão do presidente Lula de relançar o PAC 3, né, Programa de Aceleração do Crescimento, nós vamos ter um investimento de 1,5 bilhão, né, nos próximos 3 anos, com ampliação e construção de novos hospitais universitários no país. Presidente, a IBSER cuida da gestão dos hospitais universitários, os hospitais das universidades federais, mas, por exemplo, como está articulada, para além da educação, com todo o setor da saúde, com o SUS, de alguma maneira, institucionalmente, a IBSER se relaciona, por exemplo, com hospitais ligados às Forças Armadas que tem pelo Brasil inteiro, ou mesmo com a OPAS, por exemplo, vinculada à saúde, que traz tanta importância, por exemplo, para a expansão de mais médicos para o Brasil? Olha, no caso da OPAS, nós estamos iniciando essa tratativa. Nós recebemos há 2 meses o diretor-geral da OPAS, né, que tem sede em Washington. Ele esteve aqui na sede da IBSER e fez um convite para que nós nos transformássemos no centro colaborador para a OPAS, com a perspectiva muito especial de apoiar o desenvolvimento da atenção hospitalar na América do Sul e na América Central. Então, há um pedido, há um convite da OPAS para que nós possamos dividir esse acúmulo, transferir tecnologia na área da gestão hospitalar para outros países, e nós vamos atender isso. Inclusive, nesse momento, nós estamos celebrando um acordo, o convênio da IBSER com a OPAS, intermediário pelo Ministério da Saúde, que sempre tem que participar, né, para que a gente possa cumprir esse papel. No caso dos hospitais militares, nós temos um exemplo de parceria, mas que não se circunscreve aos militares, mas aos hospitais filantrópicos, municipais e estaduais. Nós realizamos, através da IBSER, o Exame Nacional de Residência Médica. Então, todos os hospitais que têm residência, ao invés de fazer exames isolados, né, para ampliar a participação, melhorar a captação de candidatos e a fixação, né, para que essas vagas sejam preenchidas,
nós temos feito, e muitos hospitais militares têm aderido, né? Faz unificado, né? Faz unificado, nós fazemos esse exame, mas fazemos também não só para os nossos hospitais, como os hospitais. A ideia é que a gente tenha uma espécie de um SISU, uma espécie de um Enem da residência médica. Hoje, já temos 109 hospitais participando, né? Nós somos 41, portanto, você veja que tem muito mais hospitais municipais, estaduais, filantrópicos, e a ideia é para que o ano que vem a gente possa cada vez ir ampliando, de tal maneira que a gente, em curto espaço de tempo, tenha talvez um único exame para residência, né? Porque hoje tem vários estudantes, por exemplo, de medicina, chega no 4º, 5º ano, já não querem mais ficar estudando para fazer novamente um PSPS e vestibular para residência médica, né? Então essa é uma contribuição. Mas outras contribuições são possíveis, por exemplo, nas questões que envolvem os protocolos assistenciais, as diretrizes terapêuticas. Afinal de contas, os nossos hospitais são hospitais que têm uma qualificação especial pela sua vinculação acadêmica, né? Pela formação de recursos humanos. Então, a gente tem sempre muita disposição. Está ligado direto à sua própria atividade fim, não é? Exato. No nosso caso, nosso papel não é só assistência, é produzir conhecimento, é produzir ensino, é formar recursos humanos. As maiores residências, os maiores programas, não só na área médica, mas nas outras áreas, né? Então, assim, nós estamos tendo essa grande responsabilidade. Como eu disse, hoje, por exemplo, não basta as universidades federais formarem engenheiros clínicos, né? O hospital ficou tão complexo, você tem engenheiro que cuida de equipamento, que cuida da estrutura hospitalar. Entendeu? Então, o hospital é um campo de estágio de formação. Nós temos hoje especialistas em contabilidade na área da saúde, né? No caso da IBSER, por exemplo, nós somos, por sermos uma empresa estatal, nós temos que trabalhar tanto com contabilidade pública e contabilidade privada. Então, economistas, administradores, advogados, né? Talvez as pessoas não consigam imaginar, mas todo um campo, que é o campo do chamado, na área da saúde pública, né? Da gestão ele vira hospitalar, campo de especialização também para outras profissões que tem na IBSER um grande empregador. Tanto é verdade que nós abrimos agora vagas para um novo concurso nacional, né? E tivemos quase 600 mil inscritos em todo o país, né? Isso mostra que a IBSER hoje é uma empresa consolidada, né? Com poder de atração de mão de obra qualificada e que tem um papel importantíssimo para cumprir para o país. Estamos chegando próximo ao final da nossa entrevista com Arthur Quioro, presidente da IBSER, aqui direto da sede da empresa em Brasília. Eu gostaria de agradecer a sua participação, presidente, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E deixar o momento final para que, nas suas despedidas, né, possa, por exemplo, anunciar algumas metas, né, que o senhor pretende realizar à frente da IBSER, né, complementando com mais alguma informação que considere importante. Não, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a IBSER, né, e dizer que o nosso grande desafio é atender aquilo que o presidente Lula nos pediu, ajudar no esforço de reconstrução do país, união e reconstrução. E isso passa necessariamente pela saúde, passa pela educação. O presidente sempre disse... E cuidando da saúde, estamos cuidando das famílias também, né? Pois é, o presidente Lula sempre diz o seguinte: o recurso que se coloca na saúde e na educação não pode ser visto como gasto, são investimentos no futuro do país, né? E nós saímos de uma pandemia de Covid, ou estamos ainda saindo, afinal de contas a pandemia não acabou, né? Mas estamos saindo de uma pandemia depois de enfrentar um verdadeiro desastre do ponto de vista de condução de políticas públicas e que levou a um grande agravamento das condições de saúde da população. Então, assim, esse período em que a população se descuidou, que o Ministério da Saúde não cumpriu o seu papel de coordenação do SUS, etc., levou que milhões e milhões de brasileiros agravassem as suas condições de saúde. Então, há um déficit muito grande, né? Há filas imensas para serem enfrentadas e há uma desorganização sistêmica. Então, a IBSER, eu acho que se você perguntar para mim assim, qual é o grande legado que você espera deixar com a empresa, é uma contribuição substantiva para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e para que o sistema de ensino e pesquisa retome a capacidade, né, de produção. Não há país que consiga se desenvolver, né, se ele não tiver capacidade de produzir pesquisa, se ele não conseguir dominar os ciclos tecnológicos, em particular numa área onde a gente tem um déficit, por exemplo, de balança econômica tão grande como é a área da saúde. Hoje nós temos assim um grau de dependência de produtos, porque nós desnacionalizamos a nossa indústria, e ao desnacionalizar a nossa indústria, nós acabamos também largando mão de fazer pesquisa, inovação, e os hospitais universitários têm um papel estratégico, desde garantir a cirurgia, a internação na UTI, a consulta especializada, o exame
do vovô, da vovó, da gestante, daquela criança. Esse é nosso papel, mas vai além. Nós temos que pensar o país do futuro. Quem são os profissionais de saúde que vão fazer essa virada? Quem são aqueles que vão produzir as pesquisas que vão nos colocar num patamar de autonomia, para que quando a gente tiver uma nova pandemia, né, a gente não tenha novamente que sofrer aquilo que a gente sofreu. Para que a gente possa, inclusive, ser um país que exporta produtos, que faz da sua saúde uma fonte de riqueza também para a própria economia, para os empregos, para a vida da população. Então, esse é um pouco o papel da IBSER, uma empresa pública que está inserido num contexto de um governo, né, que tem compromisso com o futuro do país. Muito obrigado, presidente, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão.